Hebreus, capítulo 13, nós iremos ler a partir do versículo 7. Nós estamos caminhando para o último sermão em Hebreus. Foram 13 sermões em 13 capítulos. Portanto, hoje eu gostaria de usar as despedidas do autor, né? Porque o capítulo 13 é realmente considerações e despedidas, para fazer uma pergunta sobre o que é que está acontecendo com o mundo evangélico. O mundo evangélico está muito estranho. Eu acho que é a melhor palavra para traduzir a minha impressão de tudo que tenho visto e ouvido. O mundo evangélico está muito estranho. Nós percebemos que de tempos, nós temos visto pastores que são mais executivos do que líderes espirituais, conteúdos que são mais autoajuda do que o evangelho apostólico, igrejas que se definem muito mais em grupos de lazer e interesses do que a reunião dos santos de todos os tempos. E assim, inclusive, no que tange a questão do ensinamento apostólico, a substituição por receitas que fazem a gente dormir melhor, com a consciência mais tranquila, alimentado por palavras bonitas, e quem sabe uma consolação que longe está do Espírito Santo. O que é que está acontecendo, afinal de contas, com o mundo evangélico? Por isso eu convido você a ler comigo o capítulo 13, versículo 7 em diante, que são as últimas palavras do autor para os destinatários do seu tempo e para nós. Diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. É com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Irmãos,
suplico-vos que suporteis estas palavras de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Amém? Amém. Recapitulando brevemente tudo o que vimos no livro de Hebreus, de maneira tão intensa, teológica, sábia, graciosa, um conteúdo realmente que nos levou por 13 domingos a adentrar o universo judaico-cristão e entender do ponto de vista do autor de Hebreus, do apóstolo que escreveu este documento, quão bela é a obra de santificação, de salvação do nosso Senhor Jesus. Mas isso, diz ele, em breves palavras. O autor termina dizendo que toda esta exposição, que há 2000 anos gera estudos e estudos e estudos, literatura e literatura e literatura, foram breves as palavras. E isso realmente é de nos tirar o fôlego, expressão muito usada por mim na leitura realmente do Novo Testamento, como sendo algo realmente belo. O autor, ele vai no capítulo 13 iniciar uma série de exortações no sentido do cuidado quanto aos membros da igreja, quanto àqueles crentes, quanto no realmente lidar no dia a dia com pessoas que eram provavelmente de histórias diferentes. Nós percebemos que na carta aos Hebreus os destinatários são judaicos cristãos ou judeus convertidos ao cristianismo e gentios. E a história, a gente sabe, de ambos os povos era uma história diferente, por isso a insistência do autor para que eles não abandonassem aquilo que eles haviam dito publicamente, professado publicamente, que era a liga, não é, entre o mundo judeu e o mundo gentio, Jesus, o Cristo. Ele faz uma série de exortações, mas no versículo 7 a gente percebe que há um argumento também aqui, além, né, da questão sapiencial e realmente no sentido do cuidado para uns com os outros, como foi falado. Ele fala no versículo 7, para lembrar dos líderes. Que líderes esses? Os líderes que pregaram a palavra de Deus àqueles crentes. Ele vai também fazer um apelo para que esses crentes olhassem para esses líderes como algo que os inspirasse, não é isso? Ele diz, no final do versículo 7, imitai-lhes a fé. Vamos guardar este versículo, porque ele será retomado nessa porção, mas o afunilamento para o que eu penso ser o último argumento do autor, no que tange a supremacia do Evangelho de Jesus em si, comparado com o judaísmo da antiga aliança. Ele diz no versículo 8 que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, uma expressão curiosa no livro de Hebreus, porque é a primeira vez que é citado uma característica divina de Jesus nessa instância, né? Porque se a gente for dar uma recuada, a gente vai ver que ele falou da supremacia de Jesus sobre os anjos, a supremacia de Jesus sobre as leis de Moisés, a supremacia da aliança de Jesus, do sacrifício de Jesus. Mas no versículo 8 ele usa uma expressão que era normalmente, né, no sentido de descrever a pessoa de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que era, que é e sempre será, e ele usa em Jesus, demonstrando que Jesus, além de ser superior a todos esses elementos do judaísmo da antiga aliança, ele era também divino, Deus, eterno. E no versículo 9, então temos o que é o último argumento quanto à supremacia do sacrifício de Cristo ao que acontecia no judaísmo do primeiro século. Ele diz assim, o 9, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça
e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Aqui há um consenso por parte dos estudiosos de que o autor está se referindo à dieta judaica. Nós sabemos que os judeus não comiam qualquer coisa. Há diretrizes, não é, por toda a história da Antiga Aliança sobre o que eles deveriam comer e o que eles não poderiam comer. Isso no primeiro século não era diferente, porque os judeus, assim como no episódio de Pedro, quando tem a visão dos animais impuros, né, e um comando de Deus para que ele comesse, e a resistência de Pedro em se alimentar daquele tipo de refeição que era tida como impura para ele, reflete-se aqui na carta aos Hebreus. Parece que o que está acontecendo é que esses crentes dessa igreja para quem o autor escreve a sua carta estavam tendo problemas justamente com a questão da alimentação, por ser uma igreja constituída de judeus cristãos e gentios cristãos. É provável que essa igreja estivesse sofrendo uma opressão por parte de judeus de fora por conta da sua alimentação. Porque se havia comunhão nessa igreja, eles sentavam na mesma mesa. E se estavam realmente em comunhão e se alimentando de maneira, eu diria, em koinonia, não é? Uns com os outros, provavelmente, se essa igreja era uma igreja que estava inserida em uma realidade extremamente hebraica, o que provavelmente o é, como o nome da carta o diz, é possível que a perseguição também estivesse acontecendo por causa da questão alimentar. Então, por isso que o autor diz que, para que eles não se deixassem levar por doutrinas diversas e estranhas. E as doutrinas estranhas aqui não são doutrinas gnósticas ou outro tipo de heresia do primeiro século quanto à questão da pessoa de Jesus, mas uma imposição da comunidade judaica na questão alimentar, que sempre foi algo muito natural dentro do escopo doutrinário judaico da primeira aliança, como nós conhecemos. Então, a orientação do autor é para que eles saiam. Isso é interessante aqui. Vamos só ler aqui para a gente pegar o fluxo do argumento. Ele fala para eles não se deixarem levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos. Isso aqui é sobre judaísmo, não é sobre aquele gnosticismo tardio que a gente vê nas cartas de Paulo, não é? Combatendo sobre comer ou não comer legumes ou carne em alguns momentos, mas é a dieta judaica. E ele diz, esse tipo de coisa nunca trouxe benefício, ainda no versículo 9. E muitos se preocupam ou continuam se preocupando com esse tipo de coisa. Então ele trata, isso que é importante para a gente, a questão alimentar judaica, que era seríssima, como doutrina estranha. Isso é que para um judeu, provavelmente judeu cristão, independente daqueles que defendem sendo Paulo ou não o autor dessa carta, mas tudo indica que ele era realmente alguém de um histórico judaico, dizer que a questão alimentar era uma doutrina estranha dentro do cristianismo da nova aliança é realmente algo chocante aqui. Então isso aqui ultrapassa o mata e come, porque aquilo que eu purifico não diga que é impuro. Ultrapassa isso. Aqui já é tratado como algo estranho ao cristianismo, estranho à doutrina apostólica, ao ponto dele chamar de realmente algo que tange a heresia. Então, para que fique claro para nós, elementos do judaísmo, que era considerado como algo purificador, agora é tratado como algo estranho, porque é bom que o coração esteja cheio da graça e não deste tipo de rigor religioso. Ele continua e a gente vai acompanhar o fluxo do argumento. Ele diz, no 10, porque nós temos um altar, e o altar aqui é o altar da alimentação, a ideia, a mesa da alimentação. Nós, a igreja, temos um altar do qual os que servem no tabernáculo, e a ideia do tabernáculo aqui é a mesma do templo, né? São levitas e sacerdotes que sacrificavam, né? E se alimentavam dos sacrifícios, né? Que como a gente viu
os sacrifícios haviam basicamente dois tipos, né? Com exceção do dia da expiação. O sacrifício que eram holocaustos, que eram animais, né, sacrificados pelos pecados, e os sacrifícios chamados sacrifícios de paz, que eram cereais, frutas, e esses eram como algo oferecido para Deus em gratidão pela colheita, pelos primeiros frutos. A ideia aqui da mesa é o segundo, o sacrifício que era oferecido, que não era um animal, mas que era algo para o relacionamento e comunhão com Deus. Ele vai dizer, nós temos um altar, que aqueles lá que estão sacrificando no templo, no tabernáculo, não participam. Não participam porque não eram cristãos. Não participam porque não haviam reconhecido Jesus como Messias, como Senhor. Aí ele faz aqui o que é o âmago do seu argumento nesse momento. Ele vai dizer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Então o ponto é que esses sacrifícios de paz, de cereais, é o que nós temos na nossa mesa. Temos comunhão com Deus, não precisamos deste tipo de dieta alimentar que eles defendem. Isso para nós é coisa estranha. Aí ele vai usar o argumento que mas os sacrifícios que eram os holocaustos, eles eram, na maioria das vezes, sacrificados e o sangue era trazido para o Santo dos Santos como purificação pelos pecados, mas os corpos eram queimados do lado de fora do arraial. Então o argumento dele é o lado de fora. Então esses animais não eram trazidos para dentro do Santo dos Santos. Eles eram queimados fora do arraial, fora dos muros, né? A ideia do arraial é porque no tabernáculo você tinha ali a tenda central, né? A tenda do encontro, a tenda onde era feito os sacrifícios, o Santo dos Santos, aspergido do sangue, e um delimitar do perímetro, né? E todos que estivessem na parte de dentro é que pertenciam àquele povo. Era sempre só ficar ali dentro, preservado, protegido por Deus. O argumento dele é que o sacrifício que era um dos mais importantes, que era o da expiação, era o sangue aspergido no Santo dos Santos, mas o corpo do animal era queimado fora do arraial. E é o que ele diz. Versículo 12. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Então, o argumento dele assim como o animal que era sacrificado, como o sacrifício expiatório, não é? Que purificava os pecados ali, simbolicamente, o sangue aspergido para a purificação dos pecados. O corpo desse animal, ele era queimado fora do arraial. Ele diz, da mesma maneira, o sangue de Jesus que purifica, que santifica, não é? No Santo dos Santos, mas o corpo de Jesus foi crucificado fora dos muros. A ideia aqui é o fora, é algo que está para além do perímetro delimitado aqui, né? Na questão do tabernáculo. Estava lá fora, não aqui dentro. O sangue estava dentro, purificando, mas o corpo estava fora. E é o que ele vai dizer, versículo 13: saiamos, pois, até ele, fora do acampamento. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Não é uma questão metafórica. Vocês estão sofrendo uma opressão por causa da questão alimentar, por causa da comunidade de vocês, gentios, judeus. Mas essa opressão não tem validade nenhuma, porque a doutrina judaica quanto à questão alimentar e tantas outras que ele já tratou nesse livro, não tem nada para oferecer para vocês, não santifica ninguém, não purifica ninguém, porque o que purifica é um coração cheio de graça. Ele vai dizer, nós temos um outro altar que a gente se alimenta, que eles não participam. Aí ele vai dizer, e aquilo que eles acham ser crucial, o sangue expiatório, uma vez por ano, por todo o povo, era feito, na verdade, do lado de fora, e não do lado de dentro da questão
do perímetro religioso, da tenda, do templo, do tabernáculo. E aí ele vai dizer, saiamos então, saiamos das portas, ele vai usar uma expressão bem interessante, né? Saiamos, versículo 13, pois até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. É como se ele estivesse dizendo aqui, não é como, é isso que ele está dizendo aqui. Saiam disso, abandonem isso, assim como Jesus foi morto fora das diretrizes da religião, da opressão da religião, do rigor da lei, saiam também, abandonem isso. Ainda que vocês sofram a afronta da parte deles, por estarem vivendo uma vida nova, uma nova aliança, um novo senhorio, carreguem essa afronta, mas fora dos muros, fora do templo, fora do tabernáculo. Esqueçam isso, isso já não traz mais nenhum tipo de benefício para ninguém. E ele vai dizer no 14, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos aqui virá. Não é Jerusalém, não é o templo, não é o tabernáculo, não é o rigor da lei, não são as diretrizes, não são as dietas, não são os sacerdotes, é um coração cheio de graça, que sai, que avança, não que se esconde na questão da performance religiosa, na tentativa de fazer Deus se agradar. E o que isso significa para nós? A pergunta que a gente sempre faz. Significa que, assim como esses aqui, nós devemos viver um cristianismo para além das portas da religião, para além das portas da religiosidade. Um cristianismo de um coração cheio de graça, um cristianismo daqueles que decidiram, sim, viver a afronta de Cristo, porém fora dos limites religiosos estipulados pelos homens. Amém? E o que isso significa, José? Não, tá bom, entendi, caramba, fora do quê? Fora. Tá vendo aquela porta ali? Fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro é o culto. O culto é aquilo que eu venho oferecer como sacrifício de paz, de relacionamento. O culto é o momento da gratidão, da adoração, que ele vai tratar inclusive aqui. O culto é o momento de estarmos juntos, na mesma mesa, em comunhão, em oração, cuidando uns dos outros. Mas a vida cristã é viver a afronta de Cristo, a afronta que Cristo sofreu lá fora. Lá fora. Porque se vivermos somente este momento aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles. Achando que estar aqui é aquilo que nos santifica, estar aqui é aquilo que faz com que Deus sinta o seu coração, quem sabe, mais voltado para nos abençoar. Se o cristianismo se resumir somente à questão eclesiástica, à questão institucional, ele está fadado realmente a desaparecer, porque vivemos um tempo em que o evangelicalismo está realmente, de maneira objetiva, muito estranho, muito estranho. E se realmente nosso relacionamento por Deus não for pautado por uma vida que vive realmente, como insisto, exalando o bom perfume de Cristo, fazendo a diferença lá fora, ainda que isso cause a nós a afronta de Cristo, nós somos religiosos. Nós estamos preocupados com o que comemos ou o que não comemos, com o que vestir, com o que não vestir, com o que falar, com o que não falar. E aí nós vamos realmente vivendo cada vez mais uma espécie de judaísmo pós-moderno. Daqui a pouco a gente tem a arca aqui, não é? E quem sabe o shofar. E daqui a pouco a gente está achando realmente que nós somos muito mais especiais do que qualquer outra igreja. É tudo muito para dentro, sabe? É tudo muito voltado para si mesmo, em si mesmado. E se você der uma olhadinha no panorama evangelicalês, né, ou evangeliquez, que tem acontecido no mundo hoje, é isso. Na verdade, nós temos dois extremos, né? Ou o grupo se torna liberal, né, e vai para outro extremo, e aí ninguém tem compromisso, a graça ela é
ela se torna algo objeto de uma extrapolação, como por exemplo, conversando com um conhecido de Curitiba, ele falou, o problema aqui é a tal da supergraça, e aqui pertinho da gente, tá? Supergraça. Eu falei, mas o que é supergraça? Ele falou, supergraça é aquela que o cara experimentou e que ele pode agora viver do jeito que ele quiser, fazer o que ele quiser, que já não há nenhum tipo de condenação. É uma extrapolação do conceito de graça perdoadora, misericordiosa de Deus. É a desculpa para se viver licenciosamente do jeito que se quiser, sem nenhum tipo de responsabilidade. Esse extremo sim. Talvez não seja esse que o autor esteja tratando aqui, mas ele está tratando do outro, que é aquele que por medo do mundo aí fora, se isola, entra para dentro, desculpe minha expressão, e fica realmente na defensiva, com medo de tudo. E aí a gente vive uma espécie de evangelho ninja, né? Com medo de se expor, com medo realmente de abrir a boca, porque o que vão dizer da gente? Então, o meu refúgio é a igreja, o meu refúgio é esse momento aqui, é aqui que realmente eu me sinto protegido. Também não é disso que ele está falando. Ele está falando para viver a afronta. Viver a afronta é botar a cara, né? Jesus foi afrontado, ele foi humilhado, cuspido, ele foi torturado, ele foi exposto à ignomínia. O que ele está dizendo para esses crentes aqui? Lá fora. Aqui não, velho. Aqui é religiosidade. Aqui é Jerusalém. Aqui é templo. Aqui é dieta. É sobre comer, não comer, fazer, não fazer. Este tipo de coisa, vai dizer ele, já não traz nenhum tipo de graça para ninguém. Temos um outro altar. Coração cheio da graça de Deus, libertos disso. Mas a nossa vida precisa ser vivida fora dos muros de Jerusalém, do templo, do tabernáculo. Ele continua, não é? Ele diz no versículo 14, e aqui é interessante, né? Pois aqui não temos cidade permanente. Isso pode ser um indicador, não estou afirmando, né, de maneira final, de que essa igreja pode ser, a possibilidade de ser uma igreja em Jerusalém, né? A igreja inicial lá, é possível que seja, por isso aos Hebreus, né? Porque ele diz, aqui não temos cidade permanente, né? Mas buscamos aqui virá. O 15 é muito legal, porque ele continua falando sobre sacrifícios. Ele diz assim, por intermédio dele, Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Percebam a insistência do autor aqui. Saiam, né? Assumam. Ele, na verdade, tem dito isso durante a carta, né? Dizer publicamente, não negar aquilo que eles haviam dito publicamente. E agora ele vai falar sobre o sacrifício, né? O sacrifício que foi feito fora dos muros, que é algo que nos chama, que nos impele a sair, né? dos limites da religiosidade. E ele vai dizer, mas o sacrifício que Deus se agrada, não é? É aquele por intermédio de Jesus, ou no original a ideia é por intermédio do sacrifício de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício, a ideia de sacrifício de algo oferecido para Deus, sempre, que é o fruto dos lábios. Até aí tá bom, né? Pô, a gente já cantou pra caramba hoje aqui. O meu sacrifício eu já entreguei, eu vim aqui e cantei, o fruto dos lábios. Mas o que ele fala? Que declaram intimamente, está aí na sua Bíblia? Intimamente, na sua intimidade, publicamente. Que o autor desafia esses crentes a fazerem ao invés do que estava sendo sacrificado no templo pelos sacerdotes, levitas, que seja entregue a Deus como sacrifício. A gente precisa entender isso, porque sacrifício, quem sabe, a gente pensa em esforço, né? Que a gente usa assim em português. Ai, que sacrifício, né? A gente diz. Mas a ideia aqui é algo que é oferecido a Deus, como o sacrifício era oferecido a Deus. E o que é
que deve ser, né? Não que deva ser no sentido de lei aqui, ninguém está legislando aqui, mas sobre que tipo de sacrifício que ele está dizendo, aquilo que você professa com os lábios. Mas é sobre as músicas que a gente canta na igreja? Ok, eu acho que até faz sentido, mas o apelo aqui é sobre aquilo que se faz publicamente, sobre aquilo que se faz fora dos muros, sobre a maneira com que a gente expressa a nossa adoração a Deus. Perceba que, de novo, é um desafio para algo externo, no sentido de ser público mesmo, de ser algo notório, notável pelas pessoas. Não é um louvor fruto da intimidade, eu no meu quarto. Não é sobre isso que ele está tratando, embora isso tenha seu lugar, mas é sobre algo realmente que sai. Por isso igreja, né? Os chamados para fora, não é? Para fora mesmo, a reunião dos santos que acontece lá fora. E ele fala desse sacrifício que deve ser, né, oferecido a Deus, fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. E aí ele diz assim no 16: mas não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. E no primeiro momento eu falei que o evangelicalismo, né, usar essa expressão para não falar o evangelho, porque o evangelho não está estranho, né? Estranho é o que estão fazendo com ele. Anda estranho porque as pessoas ou estão vivendo uma vida deliberadamente na imoralidade com a desculpa da graça barata, não é? Ou estão vivendo uma reclusão, achando que as paredes e a nossa reunião é o que nos protege de qualquer tipo de coisa, e não estão vivendo o testemunho da fé. No segundo momento, o evangelho anda muito estranho, que pode ser que a gente tenha, com medo, quem sabe, das teologias da libertação, com o discurso social que tem realmente pego o mundo cristão de jeito, né, porque está travestido de um discurso político realmente. E pode ser também que, por causa do medo desse tipo de discurso, nós tenhamos o risco de nos tornarmos indiferentes quanto às necessidades reais das pessoas. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que o louvor esteja na sua boca, oferecido a Deus como sacrifício, sempre, mas não se esqueçam, entende esse mais aqui? Não se esqueçam de cuidar do outro. Porque pode ser também que a gente, na nossa busca pelo conhecimento de Deus, pela, quem sabe, armadura, né, que vá nos proteger dos discursos contrários, das doutrinas estranhas, né, da politização de maneira pejorativa aqui da igreja, a gente pode correr o risco de realmente se tornar pessoas indiferentes quanto àquilo que outros estão passando no que tange a questão social. Perceba isso aqui. Não existe fé sem obras, diz Tiago. Foi o padre fulano de tal que disse, não. Foi Tiago. Porque uma fé sem obras é vazia. Uma fé sem obras é só discurso. Não demonstra um coração transformado que realmente se importa. Uma fé sem obras pode ter o maior nível de erudição que você possa encontrar. Mas se ela realmente não estiver produzindo frutos, e o fruto mesmo que se revela através do cuidado, do interesse, do carinho por aquele que está ao nosso redor, realmente não passa de discurso, não passa de academicismo, não passa de teologia, mas não é cristianismo. Por isso ele está falando que esteja na boca de vocês um louvor, um sacrifício de louvor, que é aquilo realmente que chega no coração de Deus, mas não se esqueçam de cuidar do outro, porque este sacrifício, o que está escrito na sua Bíblia aí? Porque Deus, no grego é se deleita. O se agrada pode ficar menor do que o que é aqui. Se agrada é assim, muito bom, meu filho, fez certinho, né? Deus se alegra, se deleita, quando percebe que nós tentamos fazer pelo outro aquilo que Cristo fez por nós fora dos muros.
dar a vida, morrer, se importar, por amor, tentar realmente, de todas as maneiras, fazer a vontade de Deus, pagar o preço dos nossos pecados. E aqueles que se sentiram realmente amados e foram salvos por Deus e transformados, se importam com os outros. Se importam com os outros. Mas o evangelicalismo anda muito estranho. Quando a gente é tomado, quem sabe, por uma onda enganosa de discurso pseudo-cristão e começa a abrir a boca para dizer que bandido bom é bandido morto. Como assim? Eu conheço bandido que foi transformado e hoje é pastor, filhão. Cristão se importa, ele quer ver a transformação do mundo, ele quer ver a transformação do perdido, assim como ele foi transformado. Por isso não se engane, que esteja na sua boca, o louvor, fruto de lábios que professam publicamente o amor de Deus, mas não se esqueçam, não é só isso, que a vida de vocês produza o cuidado, o carinho, a graça que nos alcançou. Porque no dia que eu começar a olhar para as pessoas com indiferença, a minha fé é vazia. Amém? Amém. É isso que ele está falando aqui. Pode ser que a sua preocupação seja com os de dentro, nessa carta. Pode ser. Mas também pode ser que seja algo realmente voltado para que os corações estejam direcionados para o lugar certo. Sermos pessoas que fora dos muros exalam realmente um evangelho transformador, que assim como me transformou, embora estejamos sendo perseguidos, oprimidos, nós somos aqueles que cuidam, que se importam, que zelam, que intercedem, que trabalham para a transformação. E aí ele diz, né, que eu penso ser a cereja do bolo. Eu penso, né, não quer dizer que seja mais. Não é por causa do líder não que eu vou ler aqui, tá? 17 diz assim: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Perceba que ele fala de líderes aqui, pelo menos na porção que eu li, 2 vezes. No versículo 7, né? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus. E ele dá a seguinte orientação: olhe a vida deles e que essa vida seja inspiração para vocês. Não é isso? No segundo momento, agora, no 17, ele usa 2 expressões: obedecei a vossos líderes e sede submissos. E a ideia aqui em português soa algo bem estranho, mesmo porque submissão hoje em dia se tornou uma coisa bem estranha de dizer, né? A gente, na verdade, transformou a palavra numa coisa esquisita. Mas a ideia no 17 é não ser aquele que dificulta, que resiste, que se torna realmente um estorvo para que a violência, não violência, né? Para que a liderança aconteça. Mas tá bom, mas se o pastor estiver falando um monte de coisa errada, vivendo errado, não é disso que ele está falando. Porque o líder a que ele se refere é o do versículo 7. Aqueles que vos pregaram a palavra de Deus e que vocês olham a vida e a vida é inspiradora. Perceba, que líder que ele está falando? Aquele que pregou a palavra de Deus, o evangelho apostólico, o evangelho de Cristo, a doutrina apostólica que ensinou a eles, e que a vida desses seja realmente inspiradora para esses, e que eles não sejam, ele retoma, impedimento para o trabalho para o qual eles foram chamados. E aí ele vai tratar realmente da questão da liderança com muita responsabilidade. Ele fala, porque eles cuidam de vocês e darão conta. Eles darão conta de vocês, eles prestarão conta de vocês, porque eles são os mordomos que estão cuidando do povo que é de Deus. Não é isso? Para que eles façam com alegria. E a ideia da alegria é porque realmente liderar
está sendo algo bom, não é? E não dificultado, resistido a ponto de gerar sofrimento naquele que lidera. Mas eu não vou parar por aqui porque a coisa fica muito mais interessante, porque ele vai dizer uma coisa bem interessante assim no 18, ó. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. Aí tu fica, o que esse cara está falando agora? Tá bom, é para, né, cuidar dos líderes, não sermos pessoas que dificultam a ideia do pastoreio aqui. Aí de repente ele muda e fala, olha também por nós, por ele, né? Ele fala, porque estamos convencidos, ele está convencido de que ele tem uma boa consciência, não cometeu nada de errado, né? Seria mais ou menos isso. E ele diz, e também desejando portar-nos corretamente em tudo. Então tem uma preocupação do autor em se comportar corretamente e de ter uma consciência tranquila de que não fez nada de errado. Aí a pergunta que fica, ele está falando o que da igreja? Será que ele acha que disse alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada? Mas o versículo 19, quem sabe seja aqui, eu diria, explosivo, eu penso, na leitura da carta de Hebreus, e isso pode realmente mudar toda a nossa perspectiva do que está acontecendo aqui. Porque ele diz assim, é com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. Olha isso aqui. A palavra no grego é apokastistemi. E a ideia é de algo que foi retirado daquele lugar e colocado em um lugar pior, menor. Por isso há, quem sabe, o posicionamento de estudiosos que entendem que o autor estava preso, meu amigo. Aí faz todo sentido. Professem publicamente, não tenham medo, saiam dos muros, publicamente que o louvor de vocês seja algo dos lábios de vocês, não tenham vergonha. E aí ele fala, orem pelos líderes, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, cuja vida manifesta o fruto. Não sede resistentes a estes, porque esses cuidam da vida de vocês, e que isso seja feito com alegria. Ore também por mim, porque eu tenho consciência de que eu não fiz nada de errado, para que eu seja restituído a vocês. E se esse cara está preso, brother, como assim? Como assim? Que evangelho é esse? Que se na prisão realmente é a informação correta, se esse cara está na prisão, que evangelho é esse que produz coisas tão maravilhosas? Tanta ousadia, tanta beleza, tanta profundidade, tanta alegria, apesar dos pesares. Que evangelho é esse? Ah, sim, o mundo evangélico está estranho. Mas a Bíblia não está, velho. Mas o evangelho não está. E ele transforma a vida das pessoas, independente da situação. O que nós temos realmente que viver é um evangelho genuíno, transformador, ousado, que desafia a gente, que realmente nos leva a professar publicamente, independente da perseguição, independente das prisões, independente dos grilhões, porque realmente o evangelho ele é transformador. Mas a nossa cidade não é essa aqui. Não é isso que nos prende, não é isso que nos priva, não é isso que nos limita. Ore por mim também, para que eu vos seja restituído. Porque ele quer voltar, né? Aí você fala, não concordo não, Jô. Tá bom, você tem todo direito. Mas vamos ler um pouquinho mais, quem sabe seja algo mais esclarecedor. Porque ele no 20, ele dá uma bênção aqui, né? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Ele está falando de líder aqui, né? Cuidem dos líderes, orem por eles,
que a vida deles seja inspiradora, imitai-os na fé. E agora ele chama Jesus de o pastor de ovelhas, né? Aquele que cuida, porque ele também era aquele que seguia Jesus, que era cuidado por Jesus. Ele fala, ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Acabou. Cara, que lindo, Jesus, tocou no meu coração. Acabou não. 22 ele fala assim, irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Ele tinha pressa, né? Escreveu pouquinho. Tinha muito mais coisa para dizer, mas não dava, né? Aí ele diz 23 assim, tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto, porque estava preso também. Alguns vão argumentar que a epístola aos Hebreus é de Paulo, porque Paulo usa a mesma expressão, ser restituído a vós aos filipenses, porque ele também estava preso. E o apontamento para Timóteo e a prisão de Timóteo pode ser um argumento para que fosse realmente a autoria de Paulo. Nós não sabemos ao certo. O fato é que ele diz que ele está solto, e se ele chegar logo, eu vos verei, porque esse é realmente o plano dele. Os verei com ele. E ele vai dizer no 24, cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. Os da Itália aqui, pode ser que no lugar onde ele estava haviam romanos, né, cristãos, e esses estão mandando um ósculo santo, né, um beijo para essa igreja. Mas os da Itália também pode ser que este autor estivesse preso em Roma e teria assim produzido a sua epístola de lá, em grilhões, mas com um desafio para a igreja. Olha a vida desses que pregam a palavra de Deus, e que isso seja inspiração para vocês. Imitai-os na fé, cuidem deles, orem por eles, e que o louvor esteja na boca de vocês, minhas palavras agora, como estão na boca desses, publicamente, independente da perseguição, independente da opressão, independente de tudo aquilo que possa ser um fator limitador e que cause, quem sabe, sofrimento nas nossas vidas, porque a nossa cidade não é essa, e sim a que virá. Amém? Amém.